Olá, um bom dia para você. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos as nossas reflexões na palavra de Deus e usar esses ensinamentos para a nossa caminhada aqui na terra, para a nossa boa e frutífera caminhada aqui na terra em rumo para o Pai. Estamos querendo voltar para o Pai, para aquela comunhão que Adão e Eva tinham no jardim do Éden, mas que foi perdida devido ao pecado que entrou no coração deles. E como nós viemos dessa descendência de pecado, nós já nascemos com essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa. Mas o Pai, na sua infinita sabedoria e seu infinito amor, ele traçou um plano magnífico que já foi cumprido por Jesus Cristo para abrir um novo caminho, um caminho de regeneração, para então nós voltarmos a ter esta presença, esta comunhão com o nosso Deus. Então vamos continuar refletindo na palavra de Deus, porque é essa reflexão da palavra que faz com que ela penetre no nosso íntimo, no nosso coração, mude os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, e vai nos limpando a cada reflexão, a cada dia, a cada experiência nova que nós vivemos com o nosso Deus. E diante deste plano magnífico que foi traçado, nós não podemos deixar de falar no Espírito Santo de Deus. Então nós vamos aqui fazer alguns vídeos, 1, 2, talvez 3 vídeos, falando um pouco do Espírito Santo para levar esse conhecimento a você e você ter a plena consciência da importância e de quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Será que você sabe quem é? Vamos começar lendo essa passagem que está em João 14, verso 26. São palavras de Jesus que ele falou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, só por esse verso, nós vemos a importância do Espírito Santo em nossa vida. Ele é o outro Consolador, porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele estava consolando a muitos. Aquela multidão que seguiam pedindo cura, milagres, expulsão de demônios, os seus discípulos que estavam seguindo a ele, que passaram por momentos também difíceis, ele estava ali consolando, mas ele tinha que voltar para o Pai. E ele disse que ia mandar outro Consolador, que é o Espírito Santo. E qual é a função que ele determinou aqui pelo Espírito Santo, que ele explicitou aqui do Espírito Santo? Ele nos ensinará todas as coisas e ele nos fará lembrar de tudo que nós temos ouvido através das palavras de Jesus, através das mensagens que você está escutando, do seu estudo bíblico, do seu conhecimento e entrega, para penetrar mais na intimidade da palavra de Deus. Então veja que o Espírito Santo tem uma função magnífica, maravilhosa, e nós não podemos viver sem o Espírito Santo em nós. Então a teologia sistemática, ela tem uma matéria que se chama pneumatologia, que fala exatamente desta pessoa do Espírito Santo. Essa matéria, pneumatologia, ela estuda o Espírito Santo e ela também declara qual é a obra do Espírito Santo. Mas ela já não começa nos dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós já temos um vídeo gravado aqui sobre a Trindade. Escute para você entender melhor a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo não são 3 deuses, é um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes, mas tem a mesma essência, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade.
Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que no plano divino tem uma função maravilhosa. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Imagine você aprender desta divindade suprema que é o Espírito Santo. E ele vai nos fazer lembrar de tudo que nós estamos ouvindo, estudando e refletindo na palavra de Deus. Agora nós temos que ter um cuidado, porque muitos advogam, espalham por aí, que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, que é essa energia que nos impulsiona para fazer as coisas. Mas esse estudo aqui vai nos mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas que compõem a Trindade. E quando Jesus esteve aqui na Terra, caminhando em forma de homem, um Deus encarnado, uma natureza humana sem pecado, estava sobre ele o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade estava sobre a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, que estava aqui na Terra para nos ensinar muitas coisas e para ensinar todos aqueles que tiveram o privilégio de andar tão perto dele, de estar com ele frente a frente, usufruindo daquela unção maravilhosa, uma natureza sem pecado, que tinha a glória e a plenitude do Pai. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus. Então, dentro desta concepção desse Deus encarnado, nós podemos dizer que Jesus, ele tinha 2 naturezas. Uma natureza totalmente humana, mas sem qualquer pecado. E outra natureza divina, que era o próprio Deus. Jesus Cristo, Deus encarnado, quando aqui esteve na terra, ele tinha 2 naturezas, uma humana sem pecado algum e uma natureza divina. E o Espírito Santo, sendo uma divindade, esteve sobre Jesus, lhe dando poder, lhe dando autoridade sobre o reino das trevas, poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. E aquela palavra viva que saía da boca de Jesus transformava vidas, como ele transformou a vida de Maria Madalena, uma prostituta que tinha 7 demônios sobre ela, e ele transformou a vida de Maria Madalena. Ela se tornou uma discípula fiel e seguiu a Jesus todo este tempo que ele esteve aqui na terra. Ele transformou a vida de Pedro, aquele pescador impulsivo, que teve a revelação magnífica de Jesus. Tu és o Messias, o Cristo de Deus. Ele teve uma revelação que muitos que estão aqui na terra ainda não tiveram. Mas ele tinha ainda uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus e não tinha ainda iniciado a obra na vida de Pedro. Mas quando Jesus ascendeu para o céu e enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, ele veio sobre Pedro, ele veio sobre o apóstolo Paulo e sobre todos os outros apóstolos, o apóstolo João, e veio com força, com poder de transformação. Tanto que todos eles começaram a escrever cartas, começaram a ter revelações do Senhor, começaram a viver experiências fortes, como o apóstolo João viveu na ilha de Patmos. Como o apóstolo Paulo deixou aquele caminho de sucesso que ele tinha, fariseu dos fariseus, conhecedor da Torá, educado aos pés do maior rabino da sua época. Mas quando ele teve a revelação de Cristo, naquela experiência em Damasco, no caminho para Damasco, e ele viu aquela luz resplandecer diante dele, e ele ouviu uma voz que convenceu o seu coração. Sua vida mudou completamente.
e através do Espírito Santo agindo sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele nos deixou 13 epístolas, que nos traz muito conhecimento do reino de Deus, da palavra de Deus, e tem tocado a muitos durante séculos e séculos. Então o Espírito Santo, esta terceira pessoa da Trindade, que é o agente transformador na nossa caminhada, ele também esteve presente na criação do mundo. Você já atentou para isso? Lá em Gênesis capítulo 1, nós lemos: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, estava presente na criação do mundo, estava se movendo sobre aquele abismo, sobre aquelas trevas, sobre as águas que cobriam a terra e dando forma, transformando aquela terra disforme e vazia em uma terra maravilhosa e linda. É isso que ele está fazendo também em cada um de nós, no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas. Ele está se movendo sobre as áreas nossas que ainda estão em trevas, e ele tem dado a nova forma. Essas áreas que estão vazias da presença de Deus, porque estão em trevas, ele está preenchendo com esta unção divina, assim como ele esteve sobre Jesus durante todo o tempo. Agora, alguns rejeitam essa doutrina da pessoalidade e divindade do Espírito Santo. Dizem que não é uma pessoa, é uma energia, é uma força, é o cosmos. Não se engane, não se deixe enganar. Leia a palavra de Deus e medite nela. Ouça as nossas mensagens, que nós queremos trazer esse esclarecimento para você. O Espírito Santo não é uma força nem uma energia. Ele é uma pessoa com poder e autoridade para atuar em nós e nos transformar a cada dia. E qual é essa transformação? Ele vai matar essa natureza de pecado, que nós já nascemos com ela. E através de uma disciplina, de experiências que nós vamos começar a viver, ele vai começar a nos dar essa natureza de Cristo, nessa área vazia, que estava cheia de trevas. Assim como a terra, sem forma e vazia, cheia de trevas e de escuridão. Ele vem, ele tira essas trevas de dentro de nós e ele nos dá a natureza divina de Cristo Jesus, que é uma natureza sem pecado. E todas as vezes que alguma área da nossa vida é restaurada e nós recebemos essa natureza divina, nós deixamos de pecar naquela área. Se você mentiu, você foi restaurado nessa área, você vai deixar de mentir. Se você fazia algo que não era do agrado de Deus, você foi restaurado naquela área, você vai mudar o seu comportamento. Então o Espírito Santo não se deixa enganar. Ele não é a energia cósmica. Ele não é uma força que nos leva a fazer o bem ou alguma coisa parecida. Todos que fogem desta realidade de que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque não quer ter essa obra transformadora feita em suas vidas. Não querem ser corrigidos. Não querem ser exortados nas suas atitudes erradas. Eles fogem dessa transformação. Eles fogem de Deus. Então vem com essa teoria enganosa de que o Espírito Santo é uma energia e é uma força. Não, ele é uma pessoa. Ele tem uma divindade. Ele é o Espírito que está tanto sobre o Pai como sobre o Filho,
para fazer uma obra transformadora em cada um de nós, porque quando Jesus ascendeu para os céus, ele disse: eu vou mandar outro Consolador sobre vocês. E hoje o Espírito Santo está atuando sobre todo o corpo de Cristo. E nós precisamos ser mudados. Se você ainda não se convenceu de que você precisa ser mudado, busque essa revelação. Busque quem é você como pessoa humana, pecaminosa, com natureza de pecado. E peça o espírito de arrependimento sobre a sua vida, para que esse espírito que vem de Deus comece a fazer uma obra transformadora no seu íntimo. E assim Deus, na sua fidelidade, assim como aconteceu no jardim do Éden, que ele descia para ter comunhão toda tarde com Adão e Eva, porque eles estavam com o coração puro, com a consciência pura. Eles estavam ali completamente limpos para ter esta comunhão com Deus, porque Deus não se relaciona com o pecado. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer nos limpar a nossa consciência, limpar o nosso coração, para que Ele também possa descer todos os dias, e não só toda tarde, durante todas as 24 horas do dia. Hoje, depois do sacrifício de Cristo, você pode sim ter esta comunhão com o Espírito Santo. Então, não perca esta oportunidade. Não se deixe levar por teorias que não têm base bíblica. Estude a palavra de Deus. Ouça mensagens que têm este fundamento. Congregue numa igreja que tem o estudo sério da palavra e você vai experimentar esta obra de transformação. E Jesus Cristo, na sua obediência ao Pai, Ele nos mostra este caminho que nos leva de volta a esta presença maravilhosa do Deus de Israel, para que nós participemos de uma forma cada vez mais intensa desse plano da salvação e redenção que o Pai planejou e chamou o seu Filho, convidou o seu Filho para executar este plano quando aqui na terra ele esteve. E o Espírito Santo foi responsável por aplicar esta obra na vida de Jesus, e hoje ele está sobre o corpo de Cristo, sobre toda a terra, inclusive sobre os ímpios, ele pode vir, para executar esta mesma obra de restauração, através do caminho que Jesus Cristo abriu. Veja o que nós lemos em Joel 2, verso 28. Nós lemos que chegaria o dia, disse Joel, em que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne, sobre todo homem, sobre todo o povo. E esta promessa, ela começou a ser cumprida no dia de Pentecostes, quando até ali os discípulos de Jesus, que depois se tornaram os seus enviados para proclamar a palavra de Deus, os seus apóstolos para difundir, divulgar esta palavra, essa semente santa, eles ali receberam no dia de Pentecostes este poder e esta autoridade, através do derramamento do Espírito Santo. E a partir desse momento, a atuação do Espírito Santo passou a ser manifestada com mais intensidade na vida do povo de Deus. O Espírito Santo quer se mover através de você. Ele quer vir na sua vida, ele quer lhe transformar, ele quer fazer uma obra restauradora, para que você passe a ser também um enviado de Deus, levando a sua palavra, difundindo a sua palavra e semeando esta semente santa que nunca peca e que nos leva
de volta a esta comunhão com o Pai. Reflita nesta mensagem mais de uma vez, ouça a primeira vez, a segunda, a terceira, mas reflita, ouça com uma posição, uma atitude de reflexão, meditando, pedindo para que Deus revele a ele, revele a você este plano magnífico que ele traçou de salvação e redenção para todos aqueles que querem voltar à sua presença. Eu te abençoo com esta vontade, este desejo de penetrar mais a fundo na palavra do Senhor. E nós gravaremos um próximo vídeo dando continuidade a este tema do Espírito Santo. Eu te aguardo, compartilhe nossas mensagens, nos visite nas redes sociais, Vera Reflexões, estamos em todas as plataformas. E muito obrigado pela sua audiência. Até outro momento.